olha só, aqui nós temos aqui, né, a tensão medida no primário, que eu medi ali com a minha ponta de teste X1 ali no canal 1, por exemplo, e a tensão no secundário. Esse aqui de baixo é o secundário. Você vê, né, pessoal, que a gente não comentou ainda por quê, mas o primário e o secundário, quando o driver está dentro da unidade de comando, quando você tem acesso ao primário, o sinal do primário ele é um espelho do secundário, né? E é possível, né, fazer o diagnóstico do secundário pelo primário, né, Emerson? Como é que funciona isso aí? Sim. Você tem um espelho, aquilo que eu falei um pouco aí, um pouco antes, né? A maior parte do diagnóstico você consegue fazer sim pelos dois, que nem uma fuga interna nessa bobina, tanto no primário, se for no secundário, você consegue avaliar pelo primário, se for no primário, vai aparecer no secundário, né? Um encurtamento, por exemplo, se eu tiver um cabo de vela rompido no cilindro 1 e ele é um DFS, ele vai encurtar o quarto também, porque é um circuito fechado, eu vou estar colocando aquela resistência para os dois lados, eu encurto os dois. Se eu tiver uma fuga no primeiro cilindro, eu vou ter o reflexo no primário e no secundário desse mesmo cilindro. Então, é um espelho, tirando que você, pelo secundário, você não vai conseguir ter a rampa de corrente, onde você não consegue, ou você até consegue ter a rampa de corrente ali também, né? Você está avaliando o secundário ali. Se você ligar a pinça de corrente no positivo, eu estou com um DFS ali, eu estou com um DFS ligado, eu estou avaliando o primário do 1 e quarto, ou 2 e 3, eu estou avaliando o secundário. Se eu colocar minha pinça de corrente no fio positivo, que alimenta essas bobinas, eu estou vendo qual o consumo de corrente que eu estou tendo ali em ambos os lados. Então, eu consigo avaliar também, né? Você não vai conseguir, dependendo do caso, se você estiver pegando só o secundário puro ali, você não consegue fazer aquela manutenção preditiva que a pinça de corrente te dá. Até porque, que nem tem muitos motores aí que você não consegue instalar uma pinça de corrente debaixo do coletor. Porém, você consegue lá na saída do módulo, no fusível, você tem um fusível, um relé, na saída do relé, você consegue pegar o fio e pegar a corrente em qualquer lugar do carro que você quiser de acionamento daquela bobina, né? Então, nós temos ali, né, pessoal, o primário, né? Então, o primário foi chaveado, tal, a bobina do primário carregou, o transistor, o controle desligou o primário, e aí surge uma tensão induzida no secundário, né? Então, o que acontece? Quando o primário está carregando, o carregamento do primário gera esse sinal aqui no secundário. Então, você tem esse reflexo aqui. O carregamento do primário, você vai ter um sinal muito parecido, né? Nesse tempo de carregamento aqui no secundário. A única diferença que a gente percebe, assim, uma diferença mais fácil de ver, é que no secundário você tem umas oscilaçõezinhas aqui no início do carregamento do secundário, justamente porque tem o fenômeno da indução, né? Se você colocar a rampa de corrente aí, né? Se você colocar a rampa de corrente, você vê essas mesmas oscilações no começo da subida ali da corrente, você consegue ver mais ou menos isso aí também, né? Ali, ó, exatamente o que você falou ali, ó. Exatamente, uma oscilaçãozinha ali. Exatamente. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Depois que o primário carregou, você vai ter o reflexo disso aqui no secundário, né? E o que vai acontecer? Quando o circuito primário, o driver de controle, desligar o primário, o que vai acontecer? Você vai ter aquele pico de tensão, que esse pico de tensão também vai acontecer no secundário, né? Esse pico de tensão aqui no secundário, a gente chama ele, o Emerson gosta de chamar, você chama ele do quê, Emerson, esse aí? Eu chamo ele de tensão de disparo, você chama ele do quê? É pico de tensão, né? De disparo, né? Isso, é a abertura do arco elétrico. Eu falo muito que é a tensão para abrir o arco elétrico, né? Tensão de disparo, né? Deixa eu ver no meu slide aqui, se eu acho meu slide aqui. Então a gente tem ali o controle do primário quando o driver é dentro da UC e o controle do primário quando o driver é dentro da bobina, beleza, né? E aí o que acontece? No secundário, pessoal, no secundário, essa tensão de disparo aqui, ela é a tensão que vai ser requerida para a corrente fluir do eletrodo central para o eletrodo lateral da vela. Então, essa tensão é a tensão necessária para a faísca pular na vela. Certo, Emerson? Essa é a tensão para a faísca pular na vela. E no que influencia isso aí?
O que influencia na tensão de disparo? Olha só, vela de ignição gasta ou com o gap excessivo, ou seja, se a vela estiver muito aberta, estiver gasta, vai ter que ter uma tensão de disparo maior para que ocorra a centelha. Então, aquela tensão, aquele pico de tensão no secundário, é a tensão que vai subindo, 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 até que ocorra o centelhamento ali na vela de ignição. Então, o que vai influenciar na tensão de disparo? Por exemplo, qualquer coisa que aumente a resistência do circuito secundário. Por exemplo, vela de ignição, cabo de vela interrompido. E agora é que vem alguns detalhes interessantes, que é a relação ar-combustível excessivamente pobre ou rica e a compressão do motor, muito alta ou muito baixa, né? Porque assim, se a compressão tiver muito alta, a tensão de disparo aumenta. É por isso que no veículo com centelha perdida, você vê que quando o cilindro está em compressão, a tensão de disparo é maior. Então, maior compressão, maior tensão de disparo. Menor compressão, menor tensão de disparo. Mistura muito pobre, maior tensão de disparo. Mistura muito rica, menor tensão de disparo.